diversos. Oi, a Évila ali me mandando uma mensagem. Vamos ver. Ok, Évila, tô te aguardando. Já estou entrando, disse ela. Então, como eu estava dizendo, é um livro espetacular. Nós temos grandes autores, né, escritores que falam assuntos diversos, e como Ademir de Souza, cujo capítulo é Nada é por acaso, surpreenda-se com o natural. Muito legal o capítulo dele. Gente, todos os capítulos são maravilhosos. A Évila solicitou, vamos trazer a Évila. Évila. Alô, alô. Aguardando a Évila. Pessoal, vocês têm um pouquinho de paciência. Aê, chegou a mulher. Da Bom Silvia! dia, Flor. Bom dia, minha querida, que alegria! Alegria toda minha. Deixa eu só ajustar aqui o som. Fala aí Sim, pra eu ver. Isto. beleza também aí, tá todo mundo me escutando. Tava falando do nosso livro. Ah, ele tá aqui, ó, compondo nossa Ah! poesia. Ó, do Rio Grande do Sul até a Bahia. Bahia. Na verdade, até Manaus. Isso é mesmo. Esse livro, de Aham, fato, tem gente de todo lugar do país. aham. Tá muito bacana o livro, muito legal. Que Eu, bom. que, eu Ó, queria saber fazer uma foto nossa aqui, como o Clayton fez, mas eu não sei, Évila, tu sabes? pergunta aí, ele tá aí acompanhando a gente. Como é que faz, Cleiton? Fala, Clayton, como é que faz para a gente tirar uma foto aqui? Olá, acenar aqui para o pessoal que está dando um joinha, um olá, bom dia. Enquanto o Clayton não nos responde, Évila, queria te dizer que é uma alegria estar aqui contigo. Na verdade, é uma honra ter uma pessoa do seu calibre aqui comigo, conversando sobre esse projeto que estamos fazendo juntas, né? Fizemos juntas um projeto tão maravilhoso. E vamos começar então, né? Porque eu acho que o pessoal quer que a gente fale sobre comunicação. Vamos se comunicar. Paixão. Olha, ele já tirou uma foto aqui. É demais, você é demais, você é o cara. Muito obrigada. Beijo grande para você. Obrigada, querido. Conta um Aí. pouco, Évila, como é que foi essa sua trajetória para chegar até a comunicação não violenta? O que é que você conta para a gente sobre ela? Pois Teu bem, capítulo tá maravilhoso. que bom. O seu também, viu, amiga? Riquíssimo, Oi, riquíssimo. obrigada. Depois você vai, né, falar um pouco mais sobre essa questão dos filtros da comunicação, mas é essencial. E assim, sabe, Silvia, antes de falar de como foi que a CNV entrou em minha vida, na verdade, a minha relação com a comunicação, ela vem desde muito pequenininha mesmo, desde os 9 anos de idade. Uhum. Porque quando eu quis, né? Quando eu virei, sabe aquela pergunta que diz assim, o que, é que você quer ser quando crescer? Sabe aquela pergunta? E aí eu dizia assim, Sim. eu quero ser atriz. E, infelizmente, Olha, não, imagine aí. Mas, infelizmente, assim, né, o preconceito, toda aquela questão, e aí minha mãe pegou e meio que fez minha vontade e me colocou no teatro. Então, ah, a partir do teatro, eu percebi o quanto a comunicação e a arte, obviamente, a comunicação e a arte, elas são poderosas na minha vida. Então, quando eu resolvi fazer direito, como me ajudou a questão, né, da articulação de ideias, a questão da expressividade corporal, a questão, né, claro. de você saber se colocar, postura. Quando eu virei professora, com 17 anos, então 17 anos, eu encarei uma turma de 150 alunos. Então, quando Eita, eu percebi o quanto o teatro me agregou. E aí comecei legal. a estudar comunicação, a questão da oratória.
tipo assim, paralelo à minha, porque era algo que eu amava, como a literatura também, né? Que eu me tornei professora de português, de literatura, por paixão, por gostar de estudar. Sim. E aí, pronto, fiz esse passeio pela comunicação. Então, primeiro comecei aí com a questão da oratória, depois fui para a questão da comunicação comportamental, do Paul Vox-Witt. Você tem que falar rápido, porque senão você erra a pronúncia. Você fala rápido, né? E aí fui para a questão da comunicação comportamental, vi o impacto, né, que a comunicação tem nos relacionamentos, então eu falo sempre isso. Quem investe em comunicação, investe em relacionamento. E aí, Verdade. depois seguir para a comunicação estratégica. Por quê? Porque eu advogo na área empresarial. E na área empresarial, quase nunca a gente vai para... assim, a gente evita o judiciário ao máximo. Então, tudo é muito resolvido extrajudicialmente. Então, eu precisei saber um pouco melhor sobre a questão da persuasão, a questão da negociação, né? Mesmo, fiz curso fora do país, exatamente para aprimorar. E aí, quando eu ingressei nesse grupo Palestrantes do Brasil, que nós fazemos parte, né, do grupo Palestrantes do Brasil, Sim. o que eu percebi? Eu assisti uma palestra de uma mentora de palestrantes, a Silvia Patriani. Minha Você xará. confundida! Todo mundo Silvia, essa é Silvia Queiroz. Toda vez me acham que eu sou a Patriana, então tá bom, né? Tô bem comparada. É top demais. E aí eu fiz um dia de mentoria com ela, eu passei um dia inteiro com ela e ela me apresentou a tal da comunicação não violenta. Ela me perguntou, Évila, você já ouviu falar? Quando eu fui começar a pesquisar, a estudar, tinha tudo a ver comigo, tinha tudo a ver com as coisas que eu faço, seja na justiça, seja na empresa, seja nas escolas, né? Porque como educadora, quantas vezes eu já me vi em situações de conflito e precisei de uma comunicação mais empática, né? Então, quando eu vi que a comunicação não violenta, ela pode ser aplicada na minha relação. Silvia, a CNV mudou minha relação com os meus filhos. Eu passei a me comunicar de uma forma diferenciada, né? Então, quando a gente vai se aprofundando e estudando, a gente vê. E outra coisa, amiga, eu acredito que você também vai concordar comigo. Não adianta estudar se não aplicar. Claro. Não adianta tanta teoria se você não tiver a capacidade de aplicar. Então, a CNV ela é desafiadora. Desafiadora. Não é fácil aplicar uma comunicação não violenta. Fomos ensinados a termos uma comunicação violenta. Então, é muito, muito desafiador mesmo. E Isso você? tem tudo a ver. Hã? Desculpa. Pode falar, querida. Não, eu só estava fazendo um link disso que você falou, né? Que nós somos ensinados a estabelecer uma comunicação violenta, por assim dizer. E é isso aí que faz com que os nossos filtros se tornem os filtros que se tornam, né? É por isso que a gente percebe, às vezes, chifre em cabeça de cavalo, né? E daí, né? Ovo. Exatamente. É justamente durante a nossa história de criação, como nós vamos nos forjando pessoas que os filtros vão sendo utilizados, né? E a comunicação não violenta, ela reza a respeito de uma desconstrução, de certo modo, desse ser também, né? Não é só a desconstrução de como você se comunica, porque para você poder se comunicar através de uma comunicação não violenta, você precisa se repensar. Você precisa reavaliar a sua história, você precisa entender por que, afinal de contas, você fala do jeito que fala, que nem o Carlos, o personagem, né, da Évila aqui no livro. Por que o Carlos não se comunica de uma forma pacífica com as pessoas, né? Bem, o Carlos, certamente, vamos ter que fazer um livro sobre o Carlos. Contando a história do Carlos, para a gente entender. A história deve ter tanto de Carlos, amiga. Para a gente poder entender os filtros que o Carlos utilizava, né? Por que, afinal de contas, ele se tornou essa pessoa que se comunica dessa maneira?
o que eu quero dizer com tudo isso, resumidamente, é que a gente não se comunica de uma maneira ruim, simplesmente porque a gente quer fazer isso, né? A gente faz, vou agredir a outra pessoa. Não, a gente simplesmente, como tu bem disseste, nós aprendemos. E eu acho que aqui no Brasil também, né, a nossa cultura, inclusive a cultura escolar, a cultura daquilo que se aprende na própria escola, não é uma cultura de você se colocar no lugar do outro, né? Tanto que a gente vê, às vezes, a dificuldade, a competitividade exacerbada no meio corporativo, às vezes dentro da escola. Um dia desse eu recebi uma pacientezinha, adolescente ela, a coisa mais querida, pessoa fantástica, mas super, como é que eu vou te dizer, super fragilizada, em vulnerabilidade, por conta de duas colegas super competitivas, que já faziam uma competição entre elas e agora estavam fazendo uma competição com essa terceira que veio para mim, né? E uma competição assim que tu pergunta para quê? Por quê? No ambiente escolar, né? Então, essa competitividade, essa coisa de não se colocar no lugar do outro, que a gente vive em outras esferas da nossa vida, passa muito pelo viés da comunicação e dos filtros perceptivos que nós utilizamos, né? Isso. No seu capítulo, você fala, né, dos elementos da comunicação, né? Então, você fala daquele que emite, daquele que recebe. E tem um outro elemento que é fundamental, que acaba condicionando essa questão dos filtros, que é o ambiente. O ambiente, ele Exato. fala também, né? O ambiente em que você é criado, o ambiente que você vive. E aí, olha que interessante, Silvia, eu sou soteropolitana. Então, Sim, assim, eu para uma outra cidade, que é Vitória da Conquista. Eu estou há 19 anos aqui em Vitória da Conquista, que é uma cidade que é muito mais mineira que baiana. E o soteropolitano, ele fala de forma muito imperativa. É faça, aham, vá, bata, venha. Então, ele fala no imperativo. É uma questão muito cultural. E quando eu sim, vim para Vitória da Conquista, meu Deus, eu fui rotulada, e a questão dos rótulos também é algo super sim, perigoso nas relações. Eu fui rotulada de autoritária. Você é uma pessoa autoritária, você fala de forma autoritária, claro, né? Imagina, você vai sim, pedir um copo de água para a pessoa e você fala, me dá, né? É uma coisa bem, né? Bem assim. Então eu tive realmente que readaptar, ainda tenho muitos resquícios, mas depois que eu vi a questão, né, depois, assim, mais do que comprovadamente como a comunicação interfere nos relacionamentos, eu sim. comecei, de fato, a me policiar mais. Ainda tem Uhum. uma comunicação muito, né, enfática, né? Quando eu falo com muita expressividade e tal. E para você ver a questão dos filtros, né, que você fala tão bem no seu capítulo, de que às Obrigada. vezes a gente é mal interpretado. E às vezes não é a nossa intenção, é porque o meio em que a gente viveu, a forma que a gente foi criado, né, o ambiente em que a gente acabou crescendo, se desenvolvendo e nos tornando quem nós somos, né, e nos definindo, e aí acaba, né, interferindo no nosso processo de comunicação. Claro. Isso que você falou da mudança, né, de residência de uma cidade para outra, eu também não sou daqui do Rio Grande do Sul, né, dá para ver pelo sotaque, Sotaque delicioso, sotaque e eu maravilhoso. também adoro o seu. Eu morei 4 anos quase 4 anos em Salvador. Inclusive, eu saí de Salvador para vir para cá. Mas eu sou pernambucana, já morei em Natal, já morei em Aracaju, já morei em Salvador. Então, nós viemos para cá, para o Rio Grande do Sul. E aqui, então, né, se a gente vê diferenças, que as pessoas que são do Sul não entendem que no Nordeste também tem diferenças culturais e de estados e de cidades. Imagina, tu tá no mesmo estado e já viu uma grande diferença. E imagina entre Salvador e Recife, por exemplo, tem uma diferença gritante de sotaque, de forma de ser, de tudo. Mas quando eu cheguei aqui, isso ficou muito mais evidente, né? Vem assim à tona com muito mais evidência, porque é totalmente distinto do que as pessoas estão acostumadas a ouvir. Então,
e chegando aqui no Rio Grande do Sul, eu moro aqui há 16 anos, essa questão do filtro perceptivo ficou muito claro para mim, né? Como é bom também a questão da experiência, né? Uma coisa é a gente ouvir falar sobre algo, a gente ter um conhecimento teórico, outra coisa é a prática, é a experiência, né? Vindo morar aqui no Sul, que eu pude me dar conta, por exemplo, de como nós temos alguns costumes bem típicos do Nordeste, né? E aí sim, até tem variação de estado para estado, mas de modo geral, o nordestino ele tem uma forma de ser, uma forma de se comportar completamente diferente daqui por N questões, né? Não vamos fazer tem que fazer outra live depois sobre isso. Mas o fato é... Oi? Silvana entrou aí, Bárbara Novato. Oi, Beijo pessoal. também. Sejam muito bem-vindos. Então, essa diferença cultural, né, faz. Muito obrigada. Sucesso para você também. Oi, Obrigada. Tânia. Ai, Tânia querida! A Tânia está na lista, né? É, exatamente, com certeza. A Tânia é Vamos, mulher vamos. super poderosa. A gente tem que fazer isso com ela. O capítulo Temos que dela também, fazer. o capítulo da Tânia tá fantástico, fantástico. Fantástico, verdade. Sim, minha amiga, e me Então, fale, então, a adaptação, né? Aí você viu como sim, foi evidente, como né? A questão dos filtros. como que fica muito evidente, porque a gente se porta a partir daquilo que a gente é, e a gente é a partir daquilo que a gente se formou, se constituiu, e a cultura faz parte disso, né? Os filtros perceptivos, eles são fundamentais, a gente não se dá conta que a gente tem eles, como, por exemplo, quando eu me afastei do Nordeste e eu vim para cá, que eu fui também em muitos momentos confrontada com as diferenças, foi que eu disse, opa, né, coisas são distintas aqui, mas se eu não tivesse saído de lá, talvez eu não tivesse me dado conta desta forma, né? Claro, tu sempre pode ler, pode ouvir falar do case de alguém, mas é diferente da própria experiência, né? Então, essa diferença cultural, a forma, às vezes até dentro da família, né? Tu vê pessoas que têm um comportamento X, o outro Y, completamente diferente. E essa forma como nós somos, essa maneira como nós vivemos, vão trazendo para o nosso processo de comunicação filtros que, afinal de contas, o que é que são os filtros, né? A gente está falando, pessoal, o que é esse filtro? Fala aí, que depois eu falo o que é a tal da CNV, que eu acho que o povo também Isso aí. Os mas filtros são, é como se fosse um mecanismo que a gente utiliza, né? Um filtro mesmo, nem filtro de papel que coa o café. Quando a Évila fala comigo, inconscientemente eu filtro o que a Évila falou de acordo com aquilo que da maneira como eu sou, como eu me constituí sujeito, e a partir dessa minha constituição, se, por exemplo, vamos supor que eu venho de uma família muito melindrosa, em que qualquer coisinha que se fala já pode ter uma segunda intenção e blá, 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 daí a Évila fala e eu digo, a Évila está querendo me dizer alguma coisa. Então, e a Évila não está querendo dizer nada disso, a Évila só disse né? Então, os filtros são poderosos instrumentos que o nosso inconsciente utiliza, e para que a gente possa ter consciência deles, a gente precisa se conhecer, a gente precisa se perguntar de onde a gente veio, a gente precisa olhar para a nossa família. A família mostra assim, ó, muito claramente os tipos de filtros que as pessoas usam, né? Tu olha a forma como a mãe, como o pai, como o irmão se comportam, tu consegue ler melhor a pessoa, tu consegue entender, por que será que fulaninho imaginou o que eu disse e o que eu não disse, né? Ou o que eu disse além do que eu disse. Então, os filtros, eles são importantíssimos no processo de comunicação. você tá falando, eu tô vendo minha família todinha, amiga. Oh, mas não é? A gente começa a... E é tão engraçado, por exemplo, eu sempre sofri, mas foi desde mas muito criança mesmo. Estou falando de primeira infância mesmo, assim, com a questão do peso. Então, Tá. sempre eu era a gordinha, a comilona,
E eu cresci com essa questão. Então, assim, por muito tempo, principalmente na adolescência, se alguém me olhasse, se alguém estivesse me encarando, o meu filtro já dizia assim, deve estar pensando, ou Tá me mulher achando? ou mulher feia, ou mulher... E aí eu tive que realmente fazer uma reconstrução disso para eu poder Uhum. seguir adiante. Então, Perfeito. tanto que foi engraçado para você ver como isso vai interferir para o resto de sua vida. Então, Com até hoje, eu certeza. ainda me pego assim, opa, calma, muda a sua O forma, filtro? o filtro, porque esse filtro aí já foi. Essa Évila aí já, né? Isso Você já aí. se despediu dela. Eu acho que já está numa outra versão. E aí, voltando, né, para aquele assunto que a gente estava falando da comunicação não violenta, minha família, Silvia, é um laboratório, amiga. Eu não preciso ir para muito lugar, não. É um laboratório. Exatamente porque todos têm uma comunicação não só muito enérgica, muito autoritária e tal, mas é porque a gente realmente jogou o tempo todo um jogo que estremece os relacionamentos. Como advogada, e aí Uhum. você falar, você como psicóloga recebe no seu consultório, eu como advogada recebo no meu escritório, várias situações em que o elemento comunicação foi o pivô daquele conflito. A forma Com como as certeza. coisas exatamente por brincar, né? Eu digo que é por jogar, brincar não, por jogar um jogo, que é um jogo sério, o jogo do quem está com a razão. Verdade. Esse jogo que o Marshall Rosenberg, né, que é o grande idealizador ele foi o sistematizador da CNV, Sim. isso mesmo. E como transformar isso, Évila? Mudando o mindset, minha amiga. A gente muda Aham. aqui, quando a gente vira a chave aqui, as coisas realmente elas se transformam. Eu que vim, né, respondendo, principalmente dentro da família, é muito mais desafiador. Estou dizendo, é meu laboratório, Silvia. Silvana, é meu laboratório. Seja na família pai, mãe, irmão, seja Estendida. mesmo com filhos, e é bem desafiador mesmo. E aí, voltando, é muito comum a gente ver nas empresas, na relação educadores, né, educandos, na relação né, entre homem e mulher, né, a relação afetiva, enfim, uma relação entre casais, a questão desse jogo de quem está com a razão. As Com pessoas não certeza. estão preocupadas em descobrir a necessidade do outro, em saber o que está por trás da fala. Porque um princípio básico da CNV é que por trás de todo ato violento existe uma necessidade não atendida. Sim. Então a gente vai no rebate. Eu que não vou levar desaforo para casa. Para mim é assim, ó, toma lá da cá. Vou falar o que eu tiver que falar, dou aqui em doer, não tô nem aí. E com isso, a gente vai arranhando nossos relacionamentos. Aquela briguinha do casal vira depois uma bola de neve, um conflito quase que incontornável. Aquele conflitozinho na empresa. Silvia, isso nas empresas é tão evidente. Às vezes o líder, o chefe, o patrão, do jeito que queiram falar, ele às vezes é demandado judicialmente, ele às vezes, como fala, o empregado, o colaborador, porque no direito não existe isso, viu, amiga? É tudo muito técnico. Sim. No direito tem muito floreio. Então o empregado ainda fala assim, ó, botou no pau, ainda fala assim, ó, botou no pau, é uma expressão, quer dizer, botou na justiça. Quando senta na mesa da audiência, Hã? amiga, um diálogo evitaria aquilo ali. Sim. Uma conversa em que as necessidades fossem colocadas sobre a mesa. Não Sim. precisava, não precisa todo mundo amar todo mundo, não, não é isso. Não precisa se dar bem com todo mundo, não, porque é natural as afinidades, é natural que eu me identifique com uma mulher maravilhosa como a Silvia Queiroz,
Uma mulher Oh, lindo, uma mulher cheia de luz, uma mulher cheia de. Né? É natural, mas tem pessoas que simplesmente a gente não tem tanta sinergia. Mas isso não significa dizer que minha comunicação com essa pessoa, e aí vem o filtro que você fala, né? uhum, Porque já não. Essa pessoa eu acho muito boçal, essa pessoa eu acho muito metida, essa pessoa é muito tímida, muito fria. Vem esses preconceitos, né? E que acaba interferindo na nossa forma de comunicar e sim. acaba gerando os conflitos. Então, é muito comum. Eu vejo isso, presencio isso assim constantemente. Às vezes o líder só bastava Oi? uma. Oi? Caiu? Oi? Não, tá aqui, tá aí, tá aí. O líder só bastava ter uma conversa. Só bastava parar para ouvir a necessidade, né, do seu colaborador, que estava resolvido. Mas aquele jogo de quem está com a razão, né? Eu que não vou dar o braço a torcer. Para mim aqui é Tá. assim. Eu mando, você obedece. E aí os conflitos, né, vão acontecendo. Isso acontece aos montes na. Eu escuto muito na terapia de casal, né? Você, como advogada, deve fazer essa mediação, né? E o que eu vejo é que os casais às vezes chegam precisando muito mais do que Claro que é um processo terapêutico, né? Mas não é uma terapia aquela que tu vai muitas vezes trabalhar coisas lá tuas de pai, de mãe, disso, daquilo, mas é só um processo em que você precisa de um mediador te dizendo, olha, o que essa pessoa quis dizer não foi isso. Me parece que, né, por esse contexto, por esses fatos, por isso e por aquilo que a pessoa está dizendo é outra coisa, tu entendeu errado. Então, como é difícil, né, sair desse lugar. Quando você estava falando, você fala ali no livro sobre os chacais, né? O comportamento chacal, né? Como é difícil quando a gente está nessa postura de eu tenho a razão, né? É o eu vou para dentro de mim buscar uma autoridade, uma razão, uma lógica e não consigo ir para a lógica do outro, né? E isso acontece por conta dos nossos filtros perceptivos, porque o meu filtro, de certo modo, ele é uma forma de eu me defender. Então, quando tu falou assim, olhei para fulano, não fui com a cara dele. Por que você não foi com a cara de fulano? Você, naquele momento, esse fulano te lembrou alguém. Ou ele falou, ou ele gesticulou, ou ele olhou, ou ele se vestiu de alguma maneira que você se identificou com alguém do seu passado que provavelmente você não gostou, que você teve algum conflito, e ali naquela hora você simplesmente fecha a questão. Você passa a olhar aquela pessoa não como esse fulano que você acabou de conhecer, você olha como aquele cicrano que você já conheceu, que você tem uma questão. Então, vê como os filtros perceptivos e a comunicação não violenta estão totalmente interligados. Certeza, totalmente interligado. Um abraço para o Tiago Neri, que entrou. Um outro abraço aí para o João Nolasco, esse querido. Com 17 anos, amiga, fez um curso de oratória e deu um show aqui com Parabéns! Joãozinho. Caroline, gratidão. Obrigada Quero aí. mandar um abraço para o meu amigo Jairo Trajano, tá falando com a gente de New Jersey. Tá Ai, aí, ó, que... nos olhando. Internacionais, Évila. Olha, pra você Beijo. ver, a internet é tudo de bom, né, amiga? Uhum. Isso, né? Isso é muito bom. Pois bem, e Silvia, quando você falou né, no seu capítulo sobre essa questão, aí, Jairo, tchau, para você também, ó, já tô... quando você falou dessa questão, você tem algum case interessante, assim, de um conflito que foi gerado através dessa questão né, de um filtro né, fruto dessa construção, né, e tal? Você tem algum caso? Você quer quantos? Ave Maria! Ai, amada, toda semana, no consultório, desculpa, muito comum, né? Os casais chegarem assim, às vezes é tão engraçado que
na medida que a gente vai falando dos filtros, claro que eu não fico falando, isso é um filtro perceptivo seu, né? Óbvio que não é dessa maneira. Mas na medida que a gente vai tornando o casal consciente, né, do contexto de onde eles vieram, do porquê que eles funcionam, como é que o sistema deles funciona, eles vão diminuindo, digamos, né, a comunicação violenta e vão aprendendo a fazer essa coisa de se colocar no lugar do outro, de solicitar, de expressar uma coisa que eu acho fantástica na comunicação não violenta, é você dizer aquilo que você está sentindo. É que nem dano moral, né, Évila? Dano moral não é a empresa que vai sentir. Por exemplo, se eu tô no Carrefour e eu escorrego, levo uma queda e, sei lá, eu acho que foi uma situação vexatória para mim, sou eu que sinto aquilo, não é o Carrefour que vai sentir, ou qualquer outra rede de supermercados. Então, essa coisa de você conseguir, você, na verdade, aprender a expressar o que você está sentindo, né? Muitas vezes os casais, na hora de falar, eles não dizem assim, olha, isso que tu fez me fez sentir isso, isso e isso, não sei se foi a tua intenção ou não, mas eu me senti desta maneira. Não, você fez isso para eu, pá, né? E aí começa o negócio. Aí vai. Então eu tenho vários cases, eu tenho uma história de uma relação muito interessante entre mãe e filho, que não havia essa possibilidade. A tentativa dela era um pouco maior, eu acho que porque tinha o componente afetivo e tal. Mas o menino era muito, ele fechava a questão, ele dizia, não, é assim, ela está fazendo desta forma. Ele ia com muitos pressupostos, né, não só para a comunicação, mas para a relação, de um modo geral. Isso faz alguns anos já, foi muito desafiador trabalhar com ele, com eles, né? Porque ele tinha crenças muito rígidas, estabelecidas, muito inflexíveis. E aí complica, porque por mais que a outra pessoa também comunique, diga, não, não foi isso que eu quis dizer, ou não foi assim que eu pensei em fazer, o outro já não acredita, fecha a questão e diz, não é assim, foi assado e deu e acabou-se. Então, isso também tem a ver, essa coisa da pessoa querer julgar, o que também fala, né, na comunicação não violenta, de tu julgar a intenção do outro, mas pelo amor de Deus, tu tá na cabeça da outra pessoa? Exatamente. E tem uma questão interessante, aliás, duas questões muito interessantes aí na sua fala, que a CNV ela fala dos 4 passos, né? Então é muito interessante se a gente pudesse usar esses 4 passos, essa sistematização no nosso processo de comunicação, muitos conflitos seriam evitados. Então, fala pra gente, Évila. O primeiro passo seria fatos. Como os fatos aconteceram. É a sua versão sem como você fala, sem os filtros. É simplesmente narrar a sucessão dos fatos. Então, o marido, né? Você chegou, sentou no sofá, me chamou, eu não pude vir porque eu estava ocupada. E aí, então, você disse que eu não te dava atenção. Né? Então, assim, você narra do jeito que as coisas aconteceram. Exato. Depois, aí sim, vem a questão dos sentimentos. E as pessoas confundem sentimentos com julgamentos. Porque quando você diz assim, eu me senti preterida, mas quando você fala que você está se sentindo preterido, você está dando ao outro o controle das emoções. Se sentir, eu me senti muito humilhada. Você que está permitindo, o controle não está em você disso. Agora, quando você diz assim, eu senti raiva, eu senti nojo, eu senti alegria, eu senti uma paz. Aí sim, esses são sentimentos que você que cria. Né? Agora, quando você fala, eu me decepcionei com você, a decepção foi você que gerou uma carga de expectativa e a outra pessoa não atendeu. Então, é muito complicado e isso interfere demais no processo de
comunicação. Aí o terceiro Claro. passo é exatamente você falar as necessidades, é você expor. Então, Silvia, e eu falo, viu, amiga, puxando aqui para as mulheres, nós fazemos tempestade em copo d'água. Às vezes é tão fácil, só é falar, é falar. E homem não é diferente, é como você mesmo fala no livro. Não sei se é por conta do meu hormônio que não mas somos diferentes, A né? proteína. Proteína, exato. Então somos diferentes. Então assim, a ideia é de fato que a gente fale nossas necessidades. Então, eu tenho a necessidade de concluir o que eu estou fazendo para me sentir mais livre, ficar com a mente liberada para poder ir te atender. Então, é importante que você fale, né, com clareza, sem floreio, sem muito rodeio, mas com a clareza. E, por fim, você finaliza com o pedido, né? Fazer o pedido. Então, eu te peço um pouco mais de paciência, eu te peço um pouco mais de tempo, eu te peço um pouco. Então, tem todo. Se a gente começa a aplicar, ó, Silvia, eu tô te falando assim, tanto que eu participei, né, amiga? Eu tive essa experiência de participar de um TEDx, né? Subi no Uhum. palco do TEDx e fui com a palestra da comunicação não violenta. Depois eu posso até Sim. deixar o link aqui para o pessoal que quiser assistir. Ai, deixa assim. Né? E aí eu conto a história, eu apliquei esses 4 passos na relação com a babá dos meus filhos, que é uma pessoa super querida, que é uma pessoa que eu tenho assim, uma relação afetiva, sabe, de carinho, tá comigo desde o primeiro mês de que meu primeiro filho nasceu. Então ela vai fazer 7 anos na família, né? Sim. Então, para mim, meu maridinho entrou, Ricardo Marques. Um beijo, meu amor. Tô aqui falando Olá, aí. maridinho da Évila. Bendito, bendito, né? Posto sim, bendito. E aí, eu falo, cara, Silvia, eu coloquei em risco uma relação valiosa, que é a relação que eu tenho com a chamada tia Si, ela é chamada de tia Si. Sim. Eu Já tá coloquei em famosa, tia risco, Si. ela tá, a tia Si tá famosíssima. Eu quase que coloco em risco. Por quê? Porque eu tava com o meu chacal, né, super. Aham. Ativado. Eu acho que o povo tá falando, por que elas estão falando de chacal, gente? O que tem a ver com chacal? Pois bem, o Marshall Rosenberg, ele faz essa metáfora entre o chacal, que é uma linguagem, que é essa linguagem violenta, essa linguagem do quem está certo, né? Quem está com a razão. E o chacal, ele é um mamífero extremamente voraz e ele se alimenta, inclusive, de presas mortas. Não só, Uhum. né? E aí eu sempre brinco. É aquela velha situação que uma pessoa te pediu um conselho, você, enfim, compartilhou contigo uma situação, e você diz assim: eu acho que isso não vai dar certo, e fica quieto. E aí, de fato, não deu certo, de fato, as coisas não saíram como planejado, e aí vem o chacal e disse assim: eu te disse. Eu te disse que não ia dar certo. O famoso eu te disse. Pisa em cima de quem já tá morto. É chutar cachorro morto, comer a carniça, É né? comer a carniça. É isso aí. E a gente, infelizmente, Silvia, e não é, gente, assim, não é dizer que essa transformação acontece da noite para o dia, porque não é. Claro. Tanto que o Marshall Rosenberg fala, é necessário um esforço cognitivo. É verdade. Todos os dias a gente é desafiado a aplicar CNV. Então, quem estuda CNV é meio que assim, ele porque ele já sabe de todo o processo, então ele tem que trabalhar esse chacal que está dentro dele, porque nós fomos educados. Olha as histórias em quadrinhos, os desenhos animados que a gente assiste. Sim. Então, extremamente desenvolve a competitividade, né, o espírito chacal. E aí, gente, vamos só né, já para finalizar, por que, que o Marshall Rosenberg propõe uma linguagem girafa? Né? Por que, que ele diz assim, ó, nós devemos ter uma... Tanto que a girafa é o símbolo da CNV. É porque a girafa, dentre os mamíferos, é aquela que tem o maior coração.
Então, aí todo mundo fala, não era mau pescoço, não, mau pescoço também, mau pescoço, mau coração. E aí, então, ele fala isso, porque a gente deve ser estimulado a praticar a comunicação do amor, a comunicação da empatia. E todos nós somos responsáveis por construir uma família melhor, que vai repercutir numa sociedade melhor, em cidadãos melhores, e começa a mudança dentro de nós, né? Realmente nós temos que fazer... Ai, ó. Quem O foi que foi, Peter, amiga? o Peter, a Márcia, amados meus, obrigada, pessoal. Desculpa, Évila. Então, pronto, amiga, é isso. Então, a gente tem que realmente se desafiar diariamente a desenvolver uma linguagem mais empática, uma linguagem pautada no amor, né, em desvendar as necessidades que estão por trás da fala, né, e evitar aí, ou pelo menos dosar melhor os nossos filtros para que os nossos relacionamentos sejam mantidos. Verdade. Sabe que tu falou da girafa e agora me ocorreu que a girafa podia também ser o símbolo dos filtros perceptivos da gente, sabe? Ah, que bom! Porque ela tem um coração enorme, né? Maior o tamanho do pescoço até chegar na cabeça, Évila. Ou vice-versa. Não é? Olha, para sair daqui até aquele coração enorme, é um caminho, né não? Caminho, amiga. E é isso aí que a gente precisa fazer. Então, amada, olha, a girafa não podia ser melhor escolhida, né? Que além dela ter esse coração enorme, ela também tem esse pescoção aí que mostra pra gente como realmente é desafiador, né? Como a mente tá lá e ela parece um mundo por si só, né? E eu me adono desse mundo de tal maneira que para descer, chegar no coração e me colocar no lugar do outro, às vezes é uma caminhadinha, mas não é impossível, né? Graças a Deus, a girafa tá aí para mostrar. Você falou de seu amigo internacional, eu tô aqui também, ó. Dani Moura, lá da É... Estados Unidos. Aí, ó. Estamos no mundo, amiga. O negócio aqui tá assim. Então, uma live, né, poderosa. Nacional, não internacional. Então, sabe quantos Dani, minutos? beijo, minha amiga. Te amo. É uma amiga super querida, é uma amiga irmã. Essas amigas que Deus coloca na vida da gente que se tornam tão próximas, né? Que nasce uma irmandade, uma fraternidade. O Jairo é um amigo irmão também, querido do meu coração. Uma pessoa que eu amo muito. Amada, sabe quantos minutos? 42 minutos. E parece que só foram dois. A gente vai até meio-dia. Se deixar. A gente é demais, Silvia. Quero repetir a dose, viu, amiga? Gostei demais. Espero que o pessoal que tenha assistido também tenha gostado. Vamos mesmo, adorei. Uma honra participar contigo. Vamos liberar o pessoal. Gratidão enorme a todo mundo que entrou na live, tanto os meus seguidores quanto os da Évila, que vocês tenham apreciado. Deixem seus comentários aqui pra gente. Brigadão, obrigada aí pro pessoal internacional, Jairo, Dani. Pois bem, gente, ó, gratidão, né, pela audiência. Silvia, você é uma querida amiga, você é luz demais, sabe? Ó, beijo. Demais. Não vejo a hora da gente ter uma oportunidade de reencontrar. Pessoas assim, a gente quer estar perto, né? Mesmo com a distância física, né? A gente quer estar sempre perto porque nos abastece de sentimentos bons. E isso é muito bom. Né? E a recíproca é verdadeira. E que a gente tem esse propósito, né? De levar para onde quer que a gente passe, seja, né, na nossa família, na nossa comunidade, a gente fazer essa diferença. E entender que a comunicação é um elemento que faz a diferença na vida de qualquer pessoa. Então, de fato, se a gente se comprometer em investir, né, em entender melhor essa competência da comunicação, com certeza a gente evolui como pessoa, como um ser humano, como indivíduo, como profissional, enfim, o céu é o limite. É verdade. Disse tudo, amiga. Então, amada, gente, beijo. Que tu tenhas uma abençoada semana para todos vocês.
aí. É aqui no Nordeste a gente está recomeçando, depois do São Aham. Joãozinho. Um beijo, Boas, gente. boas festas por aí. E bom Tchau. feriado semana que vem, né? Isso mesmo. Um beijo. Beijão.